Olá, como sempre, esse é um canal voltado para o estudo das Escrituras Sagradas, isto é, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia para nós, ela é a palavra de Deus. Nós que somos cristãos, então nós consideramos a Bíblia a palavra de Deus. Inerrável, fiel, digna de toda aceitação. E hoje se fala muito que a Bíblia é um livro interpretativo. Bem, em parte é claro, porque se eu leio um texto, eu tenho que interpretá-lo para que eu possa entender o que o texto está me falando, ou o que ele está querendo transmitir. Então, ele tem o seu lado interpretativo. Mas, na maioria das vezes, quando as pessoas falam isso, é porque elas querem dizer que a Bíblia pode ser interpretada de diversas formas. E isso não é correto. Porque existe uma disciplina chamada hermenêutica dentro da teologia, que é a ciência e a arte, né? Ou a arte da interpretação. E quando nós falamos de hermenêutica bíblica, nós temos regras de interpretação, de formas que a Bíblia, eu olho para ver se o microfone está ligado, de formas que a Bíblia ela não pode ser interpretada ao bel prazer de cada um. Porque alguns dizem assim, mas naquele lugar eles falam que é assim, naquele lugar eles falam que é assado, e lá não sei aonde fala de outro jeito. Isso se dá porque os homens eles não querem obedecer às regras da interpretação. E aí eles atropelam o texto, eles dizem que o texto está dizendo algo que o texto não está dizendo, não é? E aí, quando eu faço essa distorção do texto, eu crio margem para todo tipo de interpretação. Tanto é que você vê uma variedade enorme de denominações, né, ditas evangélicas, e cada um agindo de uma forma diferente. Isto por quê? Porque a liderança ela não segue as regras da interpretação bíblica. E já no tempo do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo falava sobre os falsificadores da palavra de Deus. E para quem entende o que é falsificação, é algo que é idêntico ao verdadeiro, porém é falso. E somente quem conhece o verdadeiro vai poder entender e conhecer aquilo que é falso. Daí a necessidade, de estudarmos a Bíblia e termos o cuidado, né, de não aceitar tudo aquilo que as pessoas vão dizendo como se fosse realmente a verdade. Nós temos que comparar a Bíblia com a Bíblia, pois a Bíblia interpreta-se a si mesma. É só ir comparando os textos, os livros, o contexto geral das escrituras, né? Obedecer aí a lei do contexto, o que vem antes, o que vem depois do texto, enfim. Você usando essa metodologia, você vai chegar à interpretação correta das escrituras sagradas.
E hoje nós estamos falando aqui sobre corrupção no templo. E aí você me pergunta, existe corrupção? Ah, isso é claro que existe. A corrupção é um câncer que afeta a sociedade de uma forma geral, e isto não é de hoje, isso já vem de larga data, de largos anos e que dirá de largos séculos, né? Milênios. E o apóstolo Paulo ele nos afirma que nos últimos dias haveria extrema corrupção. É por isso que você tem assistido tantos escândalos envolvendo o meio evangélico. E não só o evangélico, né? Diga-se de passagem. Nós temos corrupção em todas as camadas da sociedade. E isso aí não sou eu que estou dizendo, quem assiste telejornal, quem assiste ou quem vê aqui as plataformas da internet sabe muito bem disso. Isso não é novidade para ninguém, então não estou inventando nada. E eu gostaria de falar da corrupção que havia no tempo de Jesus, porque também havia corrupção no tempo de Jesus, e muita corrupção. E como nós podemos ver isto? Na Bíblia. Aqui, principalmente aqui em Lucas, no capítulo 3, quando nos fala acerca de João Batista, que veio preparando o caminho para o Senhor Jesus, o texto de Lucas, capítulo 3, diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo outeiro, todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Né? Aí está, então, um texto de Lucas, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. E aqui nos mostra que já nesse tempo a coisa estava meio que desandada, né? Porque você vê, João Batista, ele era sacerdote. Eu conheço João Batista como profeta. É verdade, ele é mais conhecido como profeta. Porém, João também era sacerdote. E por quê? Porque o pai de João Batista era Zacarias. Zacarias, tá? Que era da ordem de Abias. E a mãe de Zacarias, você vai encontrar aqui, ou a mãe de Zacarias, a mãe de João Batista, você vai encontrar aqui em Lucas, capítulo 1, que a mãe de João Batista, Isabel, está aqui, ó. Isabel, estou mostrando com o mouse aqui, que é para você ver. Se você não tiver uma Bíblia aí, eu estou colocando o texto aqui. Ambos eram da descendência de Arão. Portanto, sendo Zacarias sacerdote e sendo também Isabel ali, filha de Arão, né? Quer dizer, da linhagem de Arão, o irmão de Moisés, que foi o primeiro sumo sacerdote,
nós vamos entender o quê? Que João Batista também era sacerdote. Portanto, como sacerdote, onde você acha que João deveria estar? No templo. Porque como sacerdote ele deveria estar no templo. Mas por que João não estava no templo? Esse é o X da questão. Por que João, sendo sacerdote, não estava no templo? Veja bem, nós sabemos que o último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias. E depois de Malaquias, nenhum profeta se levantou durante um período de cerca de 400 anos, falando em nome do Senhor ali em Israel. E esse período de 400 anos, ele é conhecido como período interbíblico. E é justamente durante esse período que houve ali a ascensão do Império Grego, né? Greco-macedônio, através de Alexandre o Grande, e logo em seguida a queda, né, desse império, e aí surge o Império Romano. Tanto é que quando nós estamos lendo aqui, nós estamos lendo já no ano 15 do Império de Tibério César, já imperador de Roma. Então você vê que houve um longo período entre Malaquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento, e aí o primeiro que você vê falando em nome do Senhor depois desses 400 anos é João Batista, que era sacerdote. Mas por que então João Batista, sendo sacerdote, não estava no templo? Porque João Batista, como você leu aqui, a própria profecia lá de Isaías, se não me falha a memória, uns 600 anos antes, Isaías já havia profetizado sobre João, chamando de a voz do que clama no deserto, porque era justamente onde se deu o início do ministério de João Batista. Ele começa a pregar ali às margens do Rio Jordão e de uma maneira assim muito, como se diz, muito precária, porque João estava no deserto, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, se vestia com pelos ou peles de animais, não é? E trazia na sua cintura um cinto de couro. Então, quer dizer, era alguém muito, digamos assim, como se chamaria hoje? Excêntrico, né? Hoje diria que ele era excêntrico. Então, naquela época, também era algo que chamava a atenção. E como o povo de Israel ficou todo esse período sem ter nenhum profeta que se levantasse falando em nome do Senhor, quando João Batista começa a pregar, a multidão aflui. Elas querem ouvir João, elas querem ouvir a mensagem, né? E o interessante é que quando João começa a pregar, você vê um pregador no deserto, numa situação muito precária, e a multidão começa a ir até ele para ser batizada, e como que ele recebe muitos dessa multidão? Olha a palavra que ele diz aqui no verso 7. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir, ou para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo.
E João falava isso porque naquele meio ali vinha muitos fariseus, não é? E aí João começa a censurar aquele povo e chamar de raça de víboras. Uma palavra forte, né? Se eu fosse falar isso hoje no templo, o que ia ter de cristão chorando, né? Aquele cristão mimizento que não pode ouvir nada, que já começa a dizer que vai embora, vai abandonar a igreja, coisa e tal, pereré pão duro. Então, tem essa coisa, né? Agora, isso quando você ouve a verdade, porque tem muita gente que abandona por outros motivos. E quando eu digo abandonar a igreja, eu não estou falando necessariamente de templo, porque aqui não tinha templo nenhum. João está pregando no deserto, lá na rua, lá no Jordão. Não tem nada de templo aqui. Então não vamos interpretar abandonar a obra de Deus ou abandonar Jesus como abandonar o templo. Abandonar o templo, a denominação, o sistema religioso é outra coisa. Eu estou falando de abandonar a Cristo, porque também Jesus não tinha templo. Jesus pregava no monte, Jesus pregava na praça, Jesus pregava em todo lugar, né? Menos, né, entre quatro paredes. Apesar que algumas vezes ele esteve no templo, tá? Mas você não vai ouvir falar de templo erigido ali em nome de Jesus. Você não vai ver isso. Isso aí foi muito depois que começou a acontecer essas coisas. Mas não é essa a questão agora. Mas aí João está dizendo aqui, ó, não presumais em vossos corações, dizendo, temos por pai Abraão. Porque o povo repousava muito na promessa feita a Abraão, porque eu sou descendência de Abraão, e achava que isso resolvia o problema. Como hoje muita gente acha que apenas ser batizado, ter uma carteira de membro, pertencer a uma denominação, isso lhes assegura os céus. E João está mostrando aqui que não é verdade, porque ele diz assim, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Tá? Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. Tá vendo? Você vai encontrar aqui, ó. Tá aqui no versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai Abraão, até porque Deus pode dessas pedras suscitar filhos de Abraão. Então é isso que ele está colocando aqui. O que interessa não é se você é descendência de Abraão, se você tem uma carteira de membro, se você dá dízimo, se você pertence a um templo luxuoso, uma denominação grande, não. O que vai importar é o fruto digno de arrependimento, porque é isso que vai mostrar se realmente houve conversão na sua vida. E, infelizmente, hoje nós estamos vendo o quê? Pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, mas vai ver o padrão de vida. É por isso que você tem visto aí na internet uma quantidade enorme de escândalos, pessoas sendo presas por estupro, por assassinato, por roubo, por tanta coisa. Por quê? Porque não há arrependimento, não há transformação. As pessoas elas estão se agregando ao templo, se agregando às denominações, recebendo até o batismo, mas não há transformação. E desde o início, tá, que nós estamos vendo aqui, João dizendo que deveriam produzir frutos dignos de arrependimento, porque a atitude que a pessoa vai ter após ela se batizar, se converter, o fruto, as atitudes que vai mostrar realmente se houve essa conversão, se houve esse arrependimento. Porque se ela continua vivendo desregrada, uma vida de adultério, uma vida de prostituição, uma vida de engano, de roubo, de corrupção, não houve transformação na vida da pessoa. Então é isso que a palavra de Deus está mostrando aqui. E aí o que acontece? Você leu que
quando você lê aqui que havia Tibério César era o imperador, Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes era tetrarca da Galiléia, o irmão dele Filipe, tetrarca, oh, Jesus, da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, todos esses aqui que você vê, né, esses tetrarcas, eram as tetrarquias, isto é, quando Herodes o Grande morreu, ele dividiu o seu reino entre os seus filhos. E por isso que você está vendo aqui Herodes, Antipas, né? Você está vendo aqui Filipe, Lisânias, todo esse pessoal aí era filho de Herodes. Né? Inclusive tem o Arquelau, né? Que também foi rei da... Ele foi rei da Judéia, né? Parte da Judéia. Mas aí o que aconteceu? Esse Herodes Arquelau, ele era muito cruel, tá? Ele era muito cruel, era um déspota, e por haver muitas reclamações em relação a ele, ele foi deposto, tá? Inclusive, ele até não viveu muito tempo, não. O período de vida dele foi curto. Ele nasceu no ano 23 a.C. e morreu no ano 18 depois de Cristo. Né? Ele governou a Judéia por pouco tempo. E aí aquela área ali onde ele governou passou a ser governador daquela área ali o Pôncio Pilatos, tá? Então, é por isso que você vê aqui todo esse pessoal aqui, essas terras, né? Que era a terra que deveria pertencer ao povo de Israel, agora sob a jurisdição do Império Romano, e Herodes, ele conseguiu lá, Herodes era uma raposa, né? Então ele conseguiu chegar à posição de rei ali. E aí, quando ele morre, ele reparte entre os seus filhos, né, o seu reino ali. E aí é por isso que você vê tudo isso. Mas o mais importante aqui é que você vai chegar no verso 2 e você vai encontrar escrito assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Bem, peraí. Anás e Caifás sumos sacerdotes. Você sabe que sacerdote, sumo sacerdote é só um. Agora, por que aqui fala Anás e Caifás, sumos sacerdotes, se só poderia haver um sumo sacerdote? É aí que mora o X da questão. Anás era sogro de Caifás. E foi ele que foi assim, digamos, o primeiro ali dessa linhagem aí, sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdote ele não ficava muito tempo. E ainda levando em consideração que ele foi colocado lá pelo próprio Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano entendeu que eles não conseguiriam dominar aquele povo, né, o povo judeu, ele só era dominado através da própria religião. Então, o que eles fizeram? Nós temos que colocar alguém que seja, segundo assim, a nossa maneira de pensar, né? Que venha a atender os nossos interesses, mas que tenha também domínio sobre ali o povo. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esse tal de Caifás aí, ele se torna, ou melhor, Anás, ele se torna sumo sacerdote, e aí, como ele não poderia ficar muito tempo, ele vai colocando os seus filhos. Ele teve 5 filhos. Todos eles foram sumos sacerdotes. Até culminar aí em Caifás, que era genro de Anás. Então você está vendo como é que era o negócio? Aquela coisa entre família, né? E justamente por esse motivo, o tal do Anás, ele tinha uma influência muito grande.
sobre ali o sinédrio, a liderança judaica. Tanto é que quando Jesus foi ali julgado, foi levado ali à presença de Anás, de Caifás. Então, quer dizer, ele perpetuava o domínio dele através da família. Nada diferente de hoje em dia, né? A coisa vai passando de pai para filho e tal, e tal, e tal. E lembrando também que foi justamente por isso que Jesus, quando entrou no pátio do templo, ele derribou ali a mesa dos cambistas, dos que vendiam pombos e tal. Por quê? Todo aquele comércio que existia naquela área ali, era explorado pelos sumos sacerdotes. Por isso que Jesus disse que estavam transformando a casa do pai dele em covil de ladrões e salteadores. Por isso que Jesus agiu daquela maneira. Então a corrupção ela já existia. E então havia aquele conluio entre o sacerdócio judaico, o governo do Império Romano, que era Pôncio Pilatos, e com Herodes, que Herodes já, nessa questão aqui, já havia morrido, mas ali os seus filhos, né, ainda estão ali sobre o domínio, e esse tal de Herodes Antipas também tinha ali uma dominância, que era a tetrarca da Galileia. Então existia entre eles ali um jogo de interesses, né? Não se davam, mas quando se tratava do bem comum, do interesse de todos, eles se uniam. Tanto é que você vê que os sumos sacerdotes ali, eles tramaram para que Jesus fosse morto, mas eles não podiam matar a Jesus. Eles não tinham essa autoridade, apesar do Império Romano dar a eles alguma autonomia, né? Eles tinham autonomia nas questões religiosas e tal. Tanto é que você vê que há aquele embate ali entre Pilatos, né, e o Caifás, e você vê que eles tentam ali, Pilatos tentando ali não condenar Jesus e eles espremendo Pilatos e aquela coisa, né? Por quê? Porque Pilatos observou que estava havendo ali uma inveja, eram questões religiosas, mas aí o que é que eles usam? Eles usam a máquina administrativa do Império Romano para condenar e crucificar Jesus, porque botaram o Pilatos naquela situação, ó, se você não matar esse daí, você é inimigo de César. É só você ler o texto que você vai encontrar isso aí. Quando há aquela coisa de Jesus estar ali perante Pilatos e eles estarem ali questionando aquela situação, você vai ver eles falando sobre isso. Então, veja bem, quando era do interesse comum de todos, então eles se uniam. Tanto é que você vê que quando Pilatos ficou sabendo que Jesus era da jurisdição de Herodes, porque Jesus era galileu, né, porque ele vivia na Galileia, então a sua residência era lá na Galileia, em Nazaré, e aí quando Pilatos ficou sabendo disso, mandou que Jesus fosse levado à presença de Herodes, e aí Herodes faz aquela papagaiada toda, né, e tal, e Jesus fica calado, e aí Herodes vai e manda Jesus de volta para Pilatos. Então você está vendo aí como é que era o negócio, né? Não é muito diferente de hoje não, né, irmãos? É aquilo que eu te falo. A corrupção ela já existe há muito tempo, esse jogo de interesses. Aí os caras parecem que estão brigando, mas não estão brigando. É só um teatro. No final das contas, todo mundo está buscando o mesmo interesse ali. A corrupção, o ganho, o dinheiro, enfim, as questões políticas. É isso que acontece. Então aconteceu lá naquela época e acontece hoje. Não pense você que é diferente, não. Aí você vê, João Batista era sacerdote. Agora, por que que um sacerdote, no lugar de estar dentro do templo, ele está no deserto? Porque se João Batista ficasse dentro do templo, ele não ia fazer a obra de Deus. Ele não ia poder falar o que ele falava lá fora. Entendeu? Porque se ele falasse o que ele falou lá dentro do templo, ele seria reprimido.
Tanto é que você vê que... Por que João Batista foi preso? Porque ele censurou Herodes Antipas, que estava vivendo em adultério, pois ele havia pego a mulher do próprio meio-irmão dele, Filipe, e havia se juntado a ela e estavam morando lá no palácio, como marido e mulher. Aí João Batista falou, ó, você está em adultério porque não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Agora vem cá, os sacerdotes lá do templo, os sumos sacerdotes, não sabiam disso? Por que eles não falaram nada? Ficava fazendo vista grossa. Porque o que interessava para eles era o poder que lhes era dado pelo Império Romano. E aí eles podiam explorar a fé do povo. Tanto é que os sumos sacerdotes, eles eram da seita dos saduceus, que era, digamos assim, a elite da sociedade judaica. Eram os camaradas que eram mais bem de dinheiro. Os fariseus já eram uma classe mais, apesar de haver alguns que tinham uma boa posição, mas já não era uma classe assim que buscava tanto explorar a fé. Mas os saduceus não, era uma classe diferente. Tanto é que depois da destruição do templo, quando acabou ali o meio de ganho deles, você vê que os saduceus sumiram. Você não vai ouvir falar em saduceus mais. Agora, os fariseus, eles continuaram. É o que hoje a gente conhece como os rabinos, tá? Aqueles que perpetuam a lei de Moisés, que eram os fariseus, né? Agora, os saduceus não desapareceram. Agora, por que eles desapareceram? Porque todo o interesse deles era político, financeiro, era se dar bem em cima da religião, da fé. Quando o templo foi destruído, que todo aquele sistema acabou, eles desapareceram. Tá vendo aí? Então a corrupção, ela não é uma novidade, ela já vem se alastrando há muito tempo. E dentro da dita igreja evangélica não é diferente. O que a gente vê todo dia? É escândalo, é corrupção, é assassinato, aquela coisa mesmo, né? Estupro, enfim, toda sorte de perversidades. Agora, eu te pergunto, quem é o culpado? É a Bíblia? É a palavra de Deus? É Jesus? Não. São homens inescrupulosos que usam a palavra de Deus de forma errada, não se preocupando com a espiritualidade do povo e visando apenas o lucro. Por quê? Porque ser evangélico, ser um líder evangélico hoje, e já há algum tempo, se tornou sinônimo de riqueza. Tanto é que você busca a vida do camarada lá no começo, onde ele morava, e vê onde ele mora agora. Vê o que ele tinha e o que ele tem agora. Aí ele diz assim, não, porque o Senhor me prosperou. Mas prosperou só ele, né? Porque os irmãos continuam vivendo de maneira humilde. Só ele é que saiu da Zona Norte para a Zona Sul. Só ele é que saiu da casa humilde para o palácio. Só ele é que abandonou o carrinho lá de segunda mão e agora está andando com o carro importado. Né? E aí? Agora, às custas de quê? Se ele não tem outra profissão, ele é pastor, ele é apóstolo, ele é bispo, ela é bispa, né? Porque até isso tem hoje em dia também, coisa que não tinha lá no Antigo Testamento, né? E lá no tempo de Jesus, mas agora tem. Então, aí o que você vê? É gente brigando pelo poder, pelo dinheiro, pela riqueza. Aí você vê aí ministérios aí se desfazendo, brigando, irmão contra irmão. E tudo por causa de quê, meus queridos? Não é por causa do povo, das ovelhas, não é por causa da vida espiritual, é por causa do poder. Deixa eu beber aqui um pouquinho d'água. Porque falar seca a garganta, né? Mas aí então, aí o que acontece? Por isso que João Batista, mesmo sendo sacerdote, estava lá no deserto. Por quê? Porque lá na rua, eles não tinham domínio sobre ele.
Lá no Rio Jordão, eles não tinham domínio sobre ele. Agora, dentro do templo, se ele faz isso, ia acontecer com ele o que aconteceu com Jeremias. Porque Jeremias também era profeta, mas era sacerdote também, se você não sabe. Aí o que acontece? Jeremias foi perseguido, foi preso, passou por tudo aquilo. João Batista não foi diferente. Mas, como eu estava dizendo, quando João Batista censurou o caso do Herodes, o que aconteceu com ele? Foi preso. Enquanto ele estava dentro do contexto só ali, censurando a hipocrisia dos fariseus, dos saduceus, estava no âmbito religioso. Então, ninguém fazia nada, ninguém colocava as mãos nele. Quando ele se meteu aqui no casamento do Herodes, que era rei, ou pelo menos era um tetrarca, né? Porque aqui nós estamos falando de Herodes Antipas, mas era como se fosse um rei, não é? Que tinha poder. O que aconteceu com ele? Foi preso. E, por fim, foi decapitado. Tá vendo? Aí os líderes lá do templo não sabiam disso? Sabiam. E por que eles não falavam nada? Por causa do interesse. Então você está entendendo a jogada? É igual hoje. Hoje tem muita coisa que acontece e os líderes fazem vista grossa. Não apontam o pecado, não censuram o pecado, não condenam o pecado. O Paulo Júnior começou a descer a lenha, né? Aí o que aconteceu? Deram um jeito de tirar o camarada do ar. Sumiu, desapareceu. Cadê Paulo Júnior? Ah, porque ele pecou, ele caiu em pecado? Não. O negócio dele é que ele falava a verdade, de maneira clara. E tinha muita gente que estava incomodada com isso e tinha que dar um jeito de tirar o cara do caminho. E tiraram. Então é assim que a coisa funciona. É a corrupção política, econômica, enfim, em todos os aspectos. E Paulo fala que nos últimos dias haverá extrema corrupção. Não é nem corrupção, é extrema corrupção. Então, o quadro que a gente está vendo hoje em dia não é de. Eu não fico surpreso. Claro que cada notícia que sai a gente fala, meu Deus, como que isso é possível? Os camaradas fazem isso com a cara mais limpa, mais descarada. E fazem. E está todo mundo sabendo. E eles não têm mais vergonha. Porque corrupção a gente sabe que sempre teve, sempre teve. Mas escancarada do jeito que está, mas é isso, é o que a Bíblia fala. Então, por isso que o tema do vídeo aqui é corrupção no templo. É por isso que João estava fora do templo. Então, às vezes, você vê o obreiro, ele está fora do templo, aí o pessoal não condena. Ah, é desigrejado, é isso, é aquilo. Não. Ele está fora do templo, porque quando ele estava no templo, ele não podia pregar, ele não podia falar a verdade. Você tem que alimentar o sistema religioso. Você tem que falar coisas que agradam as pessoas. Por isso que você vê esse bando de pastor aí, com aquela conversinha macia, aquele fundo musical, aí a luz pisca, o raio de luz, a fumacinha, e aquela palavra gostosinha. Aí tem uns que são mais palhacinho, né? Faz o stand-upzinho, aí todo mundo ri, aquela cachorrada, né? Aquela coisa. Mas censurar o pecado, não, 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 não. Até porque eu já falei aqui, tem aquela coisa daquela coisa de compadre, né? Você me convida para ir pregar lá, aí eu te dou uma oferta boa, né? 5 mil, 10 mil, 15 mil, né? Aí o outro sai de lá, vem pregar aqui, aí eu, 5 mil na mãozinha do cara livre, não tem imposto, não tem nada, né? Aí vai pregar, agora imagina, o cara vai pregar num lugar, aí ele prega ali 1 hora e meia, 2 horas, ele ganha, vamos botar por baixo aí, 5 mil. Uma pregação, 5 mil. Se ele pregar em 10 lugares, 10 dias, dá quanto?
50 mil. Se ele pregar todos os dias do mês, durante 30 dias, quanto que ele vai ter no final do mês? 150 mil. Eu estou botando por baixo. 150 mil. E tem gente aí que não ganha 5 mil, não. Ganha muito mais. Aí o povo fala aí direto na internet. E eu trabalhei dentro do sistema durante uns 30 anos. Eu tenho 42 anos de evangelho. Eu saí, eu me afastei, porque não tem como você pregar evangelho mais. E pregar sistema religioso eu não prego. Eu não estou aqui para negociar o evangelho. Eu não vejo o evangelho como meio de ganhar dinheiro. Eu não vejo dessa maneira. Mas é assim que a maioria vê. E é por isso que você vê como é que os caras ficam rico, 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 rico. Né? Mas rico, não estou falando de pouco dinheiro, não. É muito dinheiro. É milhões, é bilhões. E aí? É para isso que o evangelho existe? Enquanto isso, as almas estão perecendo, porque você vê um templo em cada esquina, mas o povo não está pregando a Bíblia, porque se tivesse pregando a Bíblia, o templo lá não estaria cheio daquela maneira. Por que está cheio? Porque não prega a Bíblia. O cara prega aquilo que as pessoas querem ouvir. Enganam as pessoas, dizendo que se você vai fazer voto, campanha, corrente, você vai ficar rico, milionário. Aí bota meia dúzia de 3 ou 4 lá para dar testemunho, que ninguém sabe a realidade. É igual aquele, já falei aqui, né? O cara joga lá num jogo lá qualquer, ninguém vai mostrar os bilhões de pessoas que jogaram e não ganharam. Ele vai mostrar 10, 15 ou 20 que jogou e ganhou. Mas os bilhões que jogaram e não ganharam nada, ninguém vai mostrar. Tu pensa que é diferente no templo? Ele pega um aqui, um ali, aí o cara dá um testemunho, eu era assim, eu era assado, eu era pobre, ferrado, hoje eu tenho 3 casas, 4 apartamentos, eu tenho uma mansão, eu tenho um iate, aí você fala, eu vou para aquele lugar, porque eu vou ficar rico. Aí você chega lá, dinheiro, 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 voto, corrente, campanha, dinheiro, 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 e cadê? Você continua no mesmo padrão de vida, não ficou rico, não ficou milionário, quem ficou rico, milionário, foi o líder. É mentira? Não é. Tanto é que o povo do mundo assiste isso, o povo do mundo vê isso, e aí critica e com razão. Eu não vou dizer que está errado, está certo. Porque o evangelho não é isso, você não vai ver isso na Bíblia. Ninguém é obrigado a pagar dízimo na igreja, isso não existe. Isso é coisa lá do Antigo Testamento. Aí eu já fiz vídeos aqui, se você quer aprender sobre isso, você assiste os vídeos, porque eu já fiz vídeos sobre isso aqui, tá? Por que Abraão deu o dízimo? Ele deu o dízimo, não foi de tudo que ele tinha, foi dos despojos de guerra. Ele não ficou rico porque deu dízimo. Quando ele saiu lá do Egito, capítulo 13 de Gênesis, Abraão já saiu de lá rico em gado, prata, ouro, tá? Abraão não ficou rico porque deu dízimo nenhum, tá? Então não vamos distorcer as coisas. As pessoas são enganadas, são induzidas, é aquilo que eu te falei. Não obedece à hermenêutica. Na lei tinha um dízimo? Tinha, porque tinha a tribo de Levi, tinha que alimentar a tribo de Levi, por isso que tinha um dízimo na lei. Mas quando acabou isso, acabou, filho. Hoje não tem tribo de Levi. Nosso sumo sacerdote, hoje Jesus, que é da tribo de Judá, não é da tribo de Levi. Essa coisa acabou. Na igreja ninguém é obrigado a pagar dízimo. Tanto é que todas as vezes que eles querem falar de dízimo, vão no Antigo Testamento, vão em Malaquias 3:10, aí fica fazendo terrorismo psicológico, que você tem que dar dízimo, se você não der dízimo, você é ladrão, você vai para o inferno. E agora, o que salva não é o sangue de Jesus, é o dízimo. Então, gente, nós temos que aprender a Bíblia. Por isso que nós estamos falando aqui sobre corrupção no templo. E vamos parar por aqui, porque o tempo já está muito longo, 44 minutos aqui,
E eu sei que a maioria não gosta de ficar assistindo vídeo muito longo, né? E é por isso que a maioria não aprende nada, fica embarcando na canoa de lobo, porque esses caras não são pastores, não são apóstolos, não são bispos, eles são lobos disfarçados em peles de ovelha. São isso que eles são. E Jesus já falava isso lá no tempo dele. Acautelai-vos daqueles que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Já lá já tinha isso. Paulo censurou isso. Se você olhar as epístolas de Paulo, você vai ver Paulo censurando. Então, gente, é isso aí. Extrema corrupção. Foi no passado, continua no presente e até Jesus voltar, a história é essa. Mas não é por isso que vamos abandonar a fé, não é por isso que vamos abandonar Jesus, porque a fé não tem nada com isso, a Bíblia não tem nada com isso, Jesus não tem nada com isso. E esse povo vai pagar. Alguns já pagaram, uns estão pagando e outros vão pagar mais na frente. E se não pagar agora, vai pagar lá no inferno depois. Porque a condenação deles, a Bíblia diz que é certa. Ok? Então é isso aí por enquanto. Gostou? Compartilha, dá o like, comenta. E aí vamos nós, amém? Estamos aqui, estamos em outras plataformas também. E vamos falando de Jesus, porque até que ele volte, a missão é essa: anunciar o evangelho da verdade. Paz seja com todos.